Boa noite. Olá, gente bonita! Tudo bem? Já vamos começar a live. Tô botando as lives nas outras redes no ar, já dou atenção para todo mundo aí. Estamos ao ar, estamos ao vivo em todas! Estamos ao vivo! Ok! Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam bem-vindos à Egrégora de Cura, lives preparatórias aí, lives de esquenta do nosso Summit da Egrégora de Cura, vai ocorrer nos dias 4, 5 e 6 de dezembro. Inscrições abertas, ingressos à venda. Se você quiser participar de todas as palestras, você pode comprar o nosso passaporte, que tem energia de troca de R$ 99. E você ainda fica por um ano associado à Egrégora de Cura. Se você quiser participar apenas das palestras avulsas, cada palestra tem o valor energia de troca de R$ 9. E boa noite! Boa noite a todos vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, no Twitter. E boa noite a vocês que estão aqui no Instagram. Hoje eu vou receber aqui, nesse nosso horário, que normalmente a gente teria a live do Mário Rocha, às 19h. E aí entramos nesse horário especial, às 19h08, que somando dá 9, para receber 3 pessoas maravilhosas. O Mário Rocha, a Rosângela e o Fábio Zanin. Fábio que fez live comigo essa semana, na quarta-feira, às 19h. A gente falou um pouquinho do Summit, mas hoje a gente vai elucidar um pouquinho mais o que nós vamos trabalhar lá nesse período, né? Deixa eu ver quem está aqui online. Eu já vi que o Fábio, a Rosângela e o Mário já estão aqui, né? Deixa eu dar boa noite para todo mundo aqui antes de chamá-los. Boa noite para Vivi, boa noite para Rosângela, boa noite para Maiane, boa noite para o Mário Rocha, Pati Oliveira, boa noite para Goretian, José Oliveira, é isso? Goretian Oliveira, acho que é isso. Boa noite para todos vocês, sejam todos bem-vindos. Vou dar boa noite para Patrícia Virs, que está aqui no YouTube. Boa noite, Patrícia. Tá tudo bem com você aí? Você está bem acomodada no YouTube? Seja bem-vinda. Boa noite para vocês que estão aqui também no Facebook. Uma feliz noite. Todos bem-vindos. Essa live muito especial, recebendo pessoas maravilhosas. Como são 3 pessoas, eu já vou adiantar. Vou chamar o Mário Rocha, que normalmente faria live comigo aqui. Ângela, e depois eu vou chamar o Fábio. Fábio vai ficar de castigo, mas é bom que a gente conversa mais. Eu tô adorando fazer live aqui no Instagram, gente, recebendo várias pessoas. Essa é a minha sala aqui, ó. Eu vou chamar o Fábio Zanin, sem nem tomar água aqui, que até porque nem peguei água. Meu Deus, eu e o Fábio, a gente mais se encontra. Oba! Fala, Marco! Olha a bênção! Brilho para abrir as portas, felicidade me traz. O que há de tristeza nessa casa vai embora e não toque jamais.
venho para abrir as portas. A saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Meu querido irmão, não é saúde? Não é saúde mental, é isso. Estamos aqui, viu, com alegria de novo, feliz da vida. Meu Deus do céu, que entrada, hein, Fabinho? Amigo, vou te falar uma coisa, Luiz. Chega uma hora que a gente pensa que é humilde, mas é a falta de não atuar, não ajudar, não se movimentar, né, Luiz? Então, eu vou dizer para você que eu amei o Mário, a Rosângela, os meus antecessores, né, que vai ser no dia. Como foi profundo, foi bonito, como a vida, Luiz, é um grande quebra-cabeça, né, Luiz? E não é demagogia, não é brincadeira. Hoje, o mundo mudou, né, Luiz? Eu testemunho sempre a minha dificuldade, porque até o ano passado, Luiz, eu viajava às cidades vizinhas, eu tinha todo aquele trabalho, né, Luiz? Ia para Campinas, ia para várias cidades do interior de Minas. Enfim, Luiz, eu tinha uma resistência que se quebrou pela necessidade, porque eu fiquei 2 meses literalmente parado, negando atendimento, porque eu julguei que não seria bom, mas eu não sabia antes. Então foi um grande aprendizado, né, Luiz? E aí hoje, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a acessibilidade hoje, a mudança de vida, a ajudas reais, como o teu canal, por exemplo, né? É uma grande alegria ver uma equipe tão comprometida, Luiz. Nós não somos perfeitos, nós não somos melhores. Nós só acreditamos que dá para viver em vez de sobreviver. Para mim, Luiz, é isso que fica. Porque dificuldade todos temos, né? Vamos usar o santo do nosso país, o Cristo. Quando ele entra no barco e fala, por que ficam tão amedrontados? Por que vocês estão com tanto medo? Ele fala para os apóstolos. Eu estou aqui. Ah, mas o mar está não sei o que lá, o barco vai cair. E aí ele repete, eu estou aqui. Pronto. Não falo mais nada, meu irmão. Toca a música de novo. Ei, 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 olha que lindo. Venho para abrir as portas. Felicidade me traz. O que há de tristeza essa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas. A saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Lindo, né, Luiz? Isso é bonito. Luiz, lembra que eu estava te falando? Me contaram a história, Luiz. São cirandeiras, né? Tem no país todo, assim, geralmente mais no norte, no nordeste, né, Luiz? E essas mulheres, Luiz, desse lugar, eram muito, são, né, porque elas estão vivas, estão aí, vivendo, né? São pessoas muito pobres, a maioria, Luiz, analfabetas. E aí dizem, há muitos anos, desde quando elas eram crianças, né, isso é uma tradição, elas se reúnem para cantar e dançar. E nesse momento, Luiz, acontecem milagres, choros, liberações ali, dançando e elas cantando essas músicas. Então esse se chama canto de proteção. Olha que coisa mais linda, né? Que é o grande momento, né, Luiz? Chega de tristeza, chega de doença, chega de... A gente não pode, eu sempre falo isso, você testemunha, Luiz, fechar os olhos e viver uma poliana, né? Porque a gente está no mundo e ele é difícil. Concordo com a Rosângela, a gente precisa do dinheiro, é importante todo esse equilíbrio, né? Sem falar de toda a ligação que tem com o emocional, com a sexualidade. Mas, nossa, adorei, viu? E é isso, meu irmão. Fabinho, nem te dei boa noite. E eu tô É mesmo, né? Olha aí, meu querido. Você já entrou aqui dando um monte de consciência pra gente. Eu nem te dei boa noite, mas eu quero, assim, primeiro agradecer de você numa sexta-feira aqui, que você poderia estar atendendo, você poderia estar, sei lá,
com seus amigos, você poderia estar fazendo um jantar especial para você, você poderia estar fazendo qualquer coisa e você está aqui com a gente para falar do que vai acontecer lá na Summit da Egrégora de Cura no dia 5, num sábado à noite, às 21 horas. E a minha pergunta inicial é a seguinte: dia 5, às 21 horas, é um bom dia para a gente fazer um movimento de cura sistêmico da constelação familiar? Luiz, querido, e todos que estão aqui, eu que digo, a minha gratidão é recíproca do coração. Engraçado, né? Interessante, né, Luiz? As vertentes que eu acompanhei, que eu me formei, que eu estudei, todas, por coincidência ou não, sempre tocava nisso, na verdade. Se há verdade, revele. Se há verdade, faça. Interessante, né, Luiz? Porque é algo que a constelação, então vamos lá. Eu sou psicólogo, né? Vou resumir mesmo, de verdade, né? Porque eu tenho uma tendência a gostar de falar. Mas eu sou psicólogo de profissão, atendo em psicoterapia, né? Usando as seguintes vertentes: a análise transacional, que é o estudo dos estados do ego, né? Que a gente utiliza o pai, o adulto, a criança, dentro do pai tem as subdivisões do pai crítico, do pai nutritivo. É muito rico, viu, Luiz? E, na verdade, como a vida é, né? Eu já conto a minha história resumindo e já testemunho algo, né? Eu fui para a França no ano 2000 para fazer um voluntariado, Luiz. Eu ia trabalhar, eu já namorava a psicologia, né? Mas tinha aquela crença de que eu não era bom, que como que eu ia estudar para cuidar dos outros, aquela coisa, né, Luiz? E aí eu fui para lá para fazer um voluntariado, chama l'Arche, tem mais de 40 países, né? Uma instituição fundada pelo João Vanier e, na verdade, acolhe portadores de deficiência mental e física, né? E muitos deles, em alguns países, Luiz, são expulsos, né? São retirados, são jogados do lar, né? Eles são doados, né? Pelo choque, pelo sofrimento, por tudo. Então eu fui para lá fazer achei que eu ia ficar 1 ano, né, Luiz, fazendo um voluntariado lá. A gente ia ter plano de saúde, comida e 1 quarto. Moraria dentro dessa instituição, aonde, na verdade, retirava-se, né, todos eles de hospitais, Luiz, psiquiátricos, de lugares de sofrimento, e aí, com o aval da família, né, ou tutores. Em países desenvolvidos é muito mais fácil que aqui, assim, por exemplo, ou países mais difíceis, né, de negociação. Mas aí eles iam embora mesmo. E aí, se a família e eles desejassem, eles podiam se ver em datas comemorativas. Mas aí a gente que trabalhava lá né, fazia todas as formações, Luiz, podia chegar cru, completamente cru. Hoje não é mais assim. E aí a gente era formado por psiquiatras, psicólogos, por tudo que você imagina. Era maravilhoso. E dentro dessas formações entrou a análise transacional, que era, né, e é até hoje, lá na Arca onde eu trabalhei, a vertente que se usava tanto com os copans, que era né, tradução de companheiros, como a gente chama eles, né, os portadores de deficiência mental e física. E aí a gente também era obrigado, Luiz, a ter um supervisionamento, fazer terapia, se fosse o caso. Alguns eram até indicados, por causa que é muito sério, né? Não, a gente pensa que ao longo do tempo, Luiz, mexe-se muito estar neste meio, né, com pessoas que são completamente diferentes e numa outra dimensão, né? Então a gente aprende muito, mas também sofre-se muito. A gente lida muito com os nossos sofrimentos, assim, face a face, cuidando, entre aspas, né, desses portadores de deficiência. E aí, Luiz, resumindo, eu fiquei encantado, acabei ficando 5 anos, viajei em várias arcas, porque eu gostava de viajar também, mas engajado como educador, né? Que eu estudava e me formei lá na França como educador e trabalhava de saúde mental, e trabalhava com eles. Fiquei 3 anos e 8 meses desses 5 anos na Arca, né? Onde me quebrou muito, Luiz. Muito mesmo. Mudou muito a minha vida, em todos os sentidos. Foi muito forte. Se eu relatasse tudo que eu vivi lá, nossa senhora, você nem acreditaria. E aí voltei, né, para o Brasil, fui para o Rio de Janeiro e quis dar a continuidade
aos estudos da análise transacional, é como a psicanálise, para quem não sabe, você não precisa ser psicólogo, você pode fazer uma formação à parte, né? Ela leva um tempo e tudo, é bem séria, mas você pode ser um analista transacional, e eu me tornei um analista transacional, e depois, sempre eu conto isso, né, Luiz? No final da especialização, do curso, onde a gente estava se formando, a gente tinha que conhecer duas outras vertentes, né? E uma delas foi a constelação familiar. E aí foi amor à primeira vista, né? Aquela coisa assim que bateu com tudo, mexeu, e aí depois, ao longo dos anos, Luiz, eu frequentei muito, porque por coincidência, entre aspas, né? O Rio de Janeiro foi um berço, e é ainda muito importante para a constelação familiar. Em 1999, o Bert Helling, ele mesmo, e uma equipe resolveu vir para o Brasil, e a cidade escolhida foi o Rio de Janeiro, em 1999. Então, Luiz, ainda tem essas raízes no Rio, você encontra essas senhoras, essas pessoas que têm assim, um longo estudo de muitas datas, assim, né? As minhas professoras, as duas, por coincidência também, foram alunas do Bert Hellinger, então nada por acaso, né, Luiz? E aí eu comecei a estudar, a frequentar, fiz as duas formações, tanto de grupos como a de individual, e hoje estou trabalhando, Luiz, por opção a de grupos. O que eu vi não foi muito, mas eu preferi deixar um pouco estacionado, porque eu acho que o grupo, Fábio, né, eu penso isso, lógico que funciona, mas não é tão claro assim para quem não conhece nada, né, Luiz? Então eu optei, eu tenho um programa onde eu utilizo a constelação individual, ou faço também pelo Google Meet, né, quando as pessoas preferem, uma maneira mais tradicional. Eu tenho os bonecos aqui, Luiz, ó, os bonecos, né, aí a câmera fica sendo filmada. Então tem os dois jeitos. Ó, aqui tem os bonecos, né, aí tem a mesa, eu jogo aqui na mesa, o trabalho é lindo, o trabalho funciona profundamente, igual. E aí, Luiz, foi assim. Eu comecei a trabalhar eu conheci a constelação em 2006, e até hoje eu estou com ela, trabalho como psicólogo, são trabalhos para... Isso me fazem muito essas perguntas, né? Hoje mesmo, quando eu fui agendar um trabalho com uma pessoa, ela não sabia, e eu expliquei. Eu falei, o trabalho da constelação é um trabalho sistêmico, muito sutil, ele é fenomenológico, ele abre tudo, né, Luiz? Olha para tudo. Para tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Desde as coisas pode ser mais chocantes que você viveu, se vem isso em constelação. É isso que vai ser apresentado. Se o constelado, o cliente que traz a dor, está sentindo aquilo, está vivenciando aquilo tem que ser olhado. E aí tem que ser digerido, né? Então a gente trabalha sob o olhar da constelação, Luiz, que é o olhar dessa vertente linda, né? Dessa dinâmica viva, que vai trazer, Luiz, muito sutilmente. Por que eu falo que é diferente? Porque não, o psicólogo, na verdade, o facilitador, desculpa, ele não vai ficar analisando, conversando, nada disso. A gente, Luiz, vai estar numa outra esfera, independente de crenças, Luiz. Outra pergunta que me fazem muito: Fábio, é espiritismo? Não. Fábio, é religioso? Não. É espiritual, respondendo como próprio desenvolvedor, o Bert Hellinger, né? E ele, no começo, Luiz, ele negava. E ele revelou isso, ele falou, eu tinha tanto medo de que as pessoas atrelassem a alguma técnica ou dinâmica religiosa, mas você viu que a coisa foi, né? Porque hoje, Luiz, existem muitos religiosos que se utilizam desta dinâmica. Mas antes de ser religioso, a gente é um constelador. Eu te escuto, meu querido. Eu quero pontuar duas coisas, né, aqui. A primeira é que a gente acabou de conversar com o Mário e com a Rosângela, e ambos falaram em a questão de crenças, né? E a Rosângela fala dessa questão das crenças financeiras que a gente acaba carregando, principalmente do nosso sistema. Para quem não sabe, quando fala constelação sistêmica familiar, é o sistema familiar, né? Papai, mamãe, vovó, titia, toda aquela galera lá. Toda a nossa ancestralidade, né, Luiz? Tudo que vem. E aí que acontece muitas vezes, né, esses modelos que a gente acaba seguindo na vida, com dinheiro, ou a forma de tocar a vida, ou a forma de co-criar nossos sonhos, valores, objetivos, enfim,
a gente carrega... A Rosângela acabou de fazer aqui um comentário que a gente conversa bastante nas nossas lives. Ela falou o seguinte, ó: adoro essa ferramenta poderosa para a mudança do mindset financeiro. E você revelou que muitas vezes quem encaminha o teu cliente, paciente, não sei como você chama, são outros terapeutas, né? Em que a pessoa está no processo e ela acaba encaminhando. E eu acho isso, está aqui confirmado. A Rosângela, que é uma especialista em finanças, muitas vezes pode encaminhar algum cliente dela para uma constelação. A segunda questão que eu quero pontuar contigo é que me parece que por muito tempo a constelação foi taxada de espiritual, de tal, mas é porque há interesses de muitos segmentos em que as pessoas não mudem as suas crenças, né? Porque o que acontece? Esses vícios que a gente vai levando da vida e carregando da nossa ancestralidade alimenta uma cadeia de gente que muitos por aí chamam de Matrix, né? Então, alimenta o endividamento, ou seja, estratégia de banco, alimenta a estratégia das pessoas que trabalham com alimentação processada, que não querem que você mude o padrão alimentar, né? Porque conseguiram embutir um monte de coisa que nos engorda, que não faz mal, esse tipo de coisa. E aí vem a constelação que vai quebrando, ou não vou falar quebrando, não sei se é o termo certo, mas é que ela vai trazendo quem constela a um estado de consciência presente, olhando com amor esse passado, mas assumindo a responsabilidade pela nossa vida. Luiz. É isso? Ah, meu irmão, você, como sempre, Luiz do céu, se eu fosse colocar em palavras isso que você colocou agora, primeiro que eu quero te parabenizar pela delicadeza, pela sua sutileza, porque eu, Luiz, não estou falando para agradar, tenho testemunhas aqui para todo mundo ouvir. O Mário e a Rosângela falaram de pontos que a gente vê em constelação. E eu fiquei tocado por isso também. E eu fico mais feliz ainda por você ter visto também, Luiz. Porque eu conto aqui, gente, é verdade, o Mário nem sabia, nem a Rosângela. Às vezes pessoas que vêm, né, Luiz, com fracassos financeiros, falando 4, 5 línguas. Eu repito, gente, não são histórias, são clientes que passaram por mim. São pessoas que eu vi, que chegaram com um discurso de miséria, de pobreza, e aí vivem miséria mesmo. Quando eu falo, não é para agradar, a Rosângela tá certa. E eu, modéstia à parte, gente, é um capricorniano, né? Eu cuido das finanças, eu cuido, e eu sei que, meus queridos... olha, Luiz, a Rosângela tem muita razão. Cuida, gente, porque eu vou dar um segredo que eu não deveria dar. Finanças está muito ligado à sexualidade, viu? Para de miséria, para de segurar, coloca nas coisas certas, investe direitinho, guarda o que tem que ser guardado, né? Usufrui também, né, Luiz? Tudo isso é um ensinamento que não é meu. A Rosângela vai falar muito melhor do que eu, mas o que eu achei interessante e intrigante foi o Mário falar das vivências. Parecia que tinha momentos que ele falava de elementos da constelação. E a Rosângela também, não pensem em vocês, porque o assunto é financeiro, gente, está ligado ao coração. E o financeiro, muitas vezes, Luiz, olha só, guardem, gente, tudo isso que está acontecendo chama-se movimento do espírito. Essa sensibilidade que o Luiz capta, essa minha, que ninguém segura, eu penso que eu vou falar um negócio, vem outro, é por quê? Porque essa egrégora que está aqui, esse grupo todo que está aqui, isso é a constelação. Não tem nenhum constelador que é poderoso, que faz tudo. Mentira. O constelador, ele é apenas um facilitador. Os milagres acontecem sim, mas a gente, Luiz, nem sabe. A gente nem vai saber. Então, vai acontecer ali na hora, né? Então, isso eu queria falar, para vocês ficarem muito tranquilos, porque o que eu vou falar e fazer neste dia, Luiz, vai ser isso. Um pouco do que é essa constelação, né? Por que falam tanto de constelação? Constelação hoje está em todos os continentes, para quem não sabe. Já pensou a constelação na China? Já pensou a constelação do lado árabe? Tudo isso as pessoas conhecem, Luiz. Aí você fala, né, você pode julgar, ok, mas conheça o trabalho.
Luiz, eu atendi desde pessoas semi-analfabeta até PhDs. Como é que toca todo mundo assim, Luiz? Eu atendi gente que se diz ateu, Luiz. E aí, meu querido irmão, aí que eu entro. O Bert, ele primeiro é o meu olhar, tá? Eu discordo dele também. Não boto ele no pedestal, porque já me perguntaram isso. Gente, é sadio a gente discordar. É sadio a gente falar, será? Ele era um senhorzinho, ele descobriu muita coisa para a época dele, Luiz. A constelação familiar, para quem não sabe, gente, ela é um mix, ela é um condensado de várias coisas. Sabia disso, Luiz? Tem gente que não sabe. A constelação tem até uma briguinha boba, que agora tá bem já dissolvida. Ah, o Bert Hellinger não é o criador, não fala assim, fala desenvolvedor, porque ele buscou de outras fontes, não sei o que lá, ok, mas ele patenteou esse nome, Luiz, ele foi atrás dessa busca, né? Então eu entendo, porque hoje existem constelações, Luiz, de várias outras, dentro da própria constelação, começou a mudar outras vertentes, com outros nomes, com profissionais sérios, que eu conheço também, né? Mas a constelação familiar, ele buscou, Luiz, da filosofia, ele buscou de uma tribo Zulu, ele foi padre, o Bert Hellinger, gente, já pensou? Padre apostólico, católico, romano, que ele fez parte da Igreja Católica, e aí ele pediu para sair, né, depois de muitos anos, ele foi para a África do Sul, Luiz, fazer um trabalho da onde teve muito poder e muita influência no trabalho de hoje, da constelação. Ele foi para uma tribo que se chamava Zulu, na Austrália, Luiz, e ali ele se tornou amigo. Ele começou a frequentar como um missionário, e daí, né, Luiz, que coisa linda, né, as coisas da vida, né, os destinos, como eles são maravilhosos, né, foi, levou ele, caiu no colo dele, né, ele falou, tem algo que não consigo explicar, tem algo muito poderoso, e essa frase, ontem eu fiz, né, antes de ontem, Luiz, você lembra que eu falei isso? Lembra. Tem uma frase que é dele, que o Bert fala assim, ó, há forças que atuam nas constelações familiares que nós não podemos saber o que são, quem são, mas atuam. São forças, mas são os ancestrais. A gente olha para eles, Luiz. Como que você olha? Você faz um exercício de 30 segundos, 1 minuto e meio, você faz um gesto, Luiz, uma reverência. Tem gente que não acredita, Luiz. E aí eu tenho que ter aquela sensibilidade, né, aquela calma, porque a pessoa às vezes fica até nervosa, uma ou outra, falando, mas o que é isso aí, vai funcionar? Eu falo, aguarde, minha filha, sente e vai, né? Então, Luiz, a constelação, para a gente voltar ao gancho, o Bert buscou dessa tribo Zulu, ele quis entender o que se passava energeticamente entre o pajé e os outros tribos, né? Não sei se é assim que fala, tô pegando aqui para nós, porque a tribo indígena do Brasil também ele fala muito isso, né? Por que o Brasil é tão amaldiçoado, tendo tudo para ter tido a bênção, né, de um país abençoado? Porque a gente até, eu não vou citar nome de países, né? Mas a gente até é comparado, né, Luiz? Ah, se aqui é tal, esse país aqui é o Brasil que deu certo. E o Bert falou isso há mais de 10 anos. Como vocês querem ter sucesso, êxito e ser um país justo, aonde vocês escravizaram um dos últimos países, né, Luiz? Um dos últimos foi nós, o Brasil. A olhar o negro, e até hoje, eu não preciso falar, né? Olha a revelação, né? Graças a Deus, que hoje a gente está se levantando. Infelizmente, precisa desse ato. Mas a gente precisa gritar. Como diz a Clarice Lispector, né? Se há o direito ao grito, eu vou gritar. Porque não é normal. Uma pessoa com uma cor de uma pele, Luiz, aí ela é julgada somente por isso, né? Então o Bert falou, vocês assassinam índios, vocês escravizam negros, como vocês querem ter bênção? Palavras do Bert, e durmam com esse barulho, todos nós, durmamos com esse barulho. Eu não vou responder, né? Aí daqui em diante a gente pode mudar. Agora, em constelação, Luiz, a gente vai olhar para isso. Uma pessoa... Tem um cachorrinho aqui meu pedindo carinho. Uma pessoa, Luiz, ela vai olhar um tema. Fábio, eu estou sofrendo isso. Eu estou sofrendo aquilo. Ok, vamos olhar isso lá. Você não vai saber como vai trabalhar. Nem você, nem o constelador sabe como vai se desenrolar. Mas óbvio que o constelador tem que estar atento a tudo.
Aí, Luiz, ele pode trazer um problema de finanças, ele pode trazer um problema real de afetivos, né? Como eu tive uma história muito triste e muito forte de uma mulher que tudo que ela arrumava como namorado, noivo, marido, eles tinham problemas seríssimos, assassinatos, mortes, né? E finalizavam assim. Quando foi se olhar para o histórico dessa família, desta mulher, tinha toda uma série de assassinatos, Luiz, de segredos malditos, como a gente diz em constelação, que foram aparecendo. Abortos, assassinatos, mortes trágicas, de geração em geração. Ela não entendia o porquê. Ela não tinha nem culpa, Luiz, mas ela estava sendo fiel a um script familiar. Nós podemos, gente. Eu sei que é difícil, mas a gente vai, no Summit, a gente vai esclarecer essas coisas, Luiz, difícil de entender. Mas eu posso ser fiel a papai e a mamãe fracassando. Sabia disso, Luiz? Por você, papai, eu fracassarei. Em honra a você, mamãe, eu terei uma depressão. Isso é muito sério. Mas a gente faz o contrário na constelação. A gente decodifica onde está isso, Luiz, e fala para o cliente. Você pode, sabia, ficar livre? Ah, não posso, porque o meu pai é assim há tantos anos, a minha mãe... Pode. É isso que o Bert, Luiz, até ele descobrir, ele falou isso. Não adianta chegar até o impasse. Não adianta chegar até o bloqueio. Eu quero saber o que fazer depois, porque eu vi lá nos índios. Ele falou muito da comunidade Zulu, né? Lá eles faziam uns gestos, faziam umas coisas e liberavam o índio. Como é que faz? Não vou sossegar. Aí ele chegou. Mas aí, Luiz, usou-se várias coisas, né? A filosofia, ele estudou, para quem não sabe, análise transacional. Bert Hellinger foi uma importante figura na década de 70, que ele estudou, Luiz, a análise transacional. Eu soube só depois, eu não sabia. E aí depois ele chegou a questionar alguns pontos da análise transacional. Porque justamente ele falava, por que não vai até lá? Eu quero que vá até o final. Não é só falar, aqui está o problema. Né? Então é incrível a busca do Bert. Eu, Fábio, olho como uma humildade. Ele buscou, ele nunca escondeu, que ele buscou de várias fontes, ele sempre revelou. A Virginia Satir era uma americana, Luiz, também da década de 70. Já trabalhava com esculturas humanas, ele falou dela também. Eu busquei em vários lugares, mas aí depois eu queria entender, a partir de mim, isso palavras dele, né? O que eu ia fazer de tudo isso que eu vi. Aí veio a constelação familiar. Então aí está a explicação. Né? Ninguém, nunca ele foi exibido, nunca ele falou, sou eu que mando, mas é porque tem essa briguinha boba entre a gente, né? Isso é ego. Aí fica essa coisa, ele não é o criador, ele não é bobagem, gente. O que importa é o trabalho é feito, né, Luiz? Como se no resultado isso tivesse uma... Exato, meu querido, exato. Fabinho, no dia 5 de dezembro, às 21 horas, você vai encerrar o segundo dia de Summit da Egrégora de Cura, com o movimento de cura sistêmico da constelação familiar. Você disse na live de quarta-feira que a preparação que nós temos que estar lá no dia 5 é estar de coração aberto. É isso mesmo? Luiz, você é tão preciso, meu irmãozão. Muito obrigado por você falar disso, porque eu vou dar uns... Todo mundo pergunta isso, Luiz. Ah, mas eu tenho que ler, eu tenho que saber. Não tem que saber nada. Isso que o Luiz falou agora, gente, é simples assim. Vai de coração aberto. Luiz, essa paixão que eu falo, esse amor, Luiz, eu tô com uma cliente em constelação, Luiz, eu choro com ela. Ah, mas você é emotivo, tudo bem. Mas, Luiz, é tão lindo você ver uma utilidade, né? Porque o Bert não gosta que fala dinâmica. Ele não fala técnica. Ele sempre corrigia, né? Fala dinâmica, porque é uma dinâmica viva. Hoje é falado, Luiz, movimento do espírito. Lá em 2014, era movimento medial. Aí ele tinha medo, porque o Brasil era muito espírita, né? Aí podia criar mediunidade. Então, eu vou explicar tudo isso, meu querido. Eu não vou ficar explicando, gente, coisa chata. Eu vou falar da alma da constelação.
que é o que a gente precisa entender. Tem muita gente que me elogia, não é falsa modéstia eu falar isso, Luiz, porque eu nem quero pegar todo esse elogio para mim, muito é do ego, mas eu agradeço, mas eu vou dizer a verdade para vocês. É porque eu me encontrei. Se você estudar algo... Eu conheço gente, Luiz, que estudou 10 anos uma coisa, é craque também, e eu não sei nada sobre peixe, médico, eu tenho amigo, tudo quanto é jeito. Então, Luiz, eu vejo esses amigos que dedicam 10, 15 anos a estudar um negócio, gente, não tem ninguém que não estude, que não consiga. Então, o Mário falou disso uma hora lá, né? Do olhar, da dedicação. E aí, lógico, teve essa coisa, Luiz, o amor, assim, né? Eu fui tratado, gente. Eu fui levado, aí o Luiz me perguntou, eu vou responder agora. Eu falo cliente, mas na minha época eu falava paciente, né? Eu tive a sorte de ter ido. Por que eu estou falando isso, Luiz? Porque responde a pergunta sem saber nada, mas nada com N maiúsculo, eu não sabia o que era. Se era massagem, se era um assopro, se eles diziam, o que eles iam fazer comigo, eu não tinha ideia. Aí vamos lá conhecer. E aí já fui, já como cliente, né? Já porque estava cheio de problema com meu pai. Eu queria entender, tinha amor, mas tinha problema. E eu falava, o que é isso que está acontecendo? Eu quero entender, então. E aí fui até para desafiar, né, Luiz? Porque era grave os problemas que a gente tinha. Tinha muito amor, mas tinha muito impasse, tinha muita guerra, muita briga, sabe? Assim, de ficar de taquicardia. Falei, pai, um dia nós vamos se matar. Pelo amor de Deus, e chorando, porque a gente se amava, sabe? Lógico que a gente tinha momentos bons, né, Luiz? Mas estou dizendo os ápices, assim, das brigas. E por que eu gosto de usar o meu exemplo? Para mostrar para vocês que a gente é ser humano. E que a constelação, ela pode ajudar, sim, mas ela não é milagre. Ela vai mudar você. Não espera que... Né? Mas eu ia falar algo que às vezes até mexe com os outros também, da família inteira, viu, Luiz? Então eu vou ficar calado, que às vezes mexe sim. E aí, eu fui, Luiz, e comecei. Aí nessa humildade, de verdade. Porque ali, Luiz, esse know-how que eu tenho, que eu falo sem nenhuma exibição, porque é que nem a professora lá falou, eu podia estar indo num bar, né, porque era sábado o dia inteiro, tinha que pagar para entrar, eu nem era constelador. Muitos anos atrás, Luiz. Mas de 4, sábado, domingo, 2, eu fazia questão de ir. E aí aquela exigência, né, Luiz? E eu lembro de uma grande, uma lindona, ela foi minha terapeuta, junto do Jorge Fargin, Daniele Tavares. Ela falou isso, Luiz. Muitas vezes a gente vai renunciar aos nossos chopes, aos nossos sábados, e isso não olham. Mas aí depois, quando você vai, depois de anos, né? Eu falo aqui com uma licença poética, né? Porque a Nani People é daqui de Poços de Caldas, né? E eu adoro ela, porque ela fala assim, que eu vim de... do nada ela... Aí ela falou, do nada, faz 30 anos que eu tô trabalhando, gente. Então... Do nada. Você vê como a gente é muito lindo, né, gente? E a constelação é isso, Luiz. É isso. E eu vou trazer isso, meu irmão. Eu vou trazer a essência da constelação e vou dar de presente um exercício, Luiz, que não é um exercício, é uma dinâmica viva. De 4, 5 minutos, Luiz, no máximo, eu prometo a vocês, aí eu só quero ver com um grande todo, né? Eu não quero decidir antes, para ver a energia que nós vamos estar. Se a gente faz sobre par, pode ser um par afetivo, sabe, Luiz? Ou se a gente faz sobre o pai e a mãe, vai ser ou na se a gente hora. faz sobre carreira, vai ser na hora. Mas é uma dinâmica que vai ser liberadora. Essa dinâmica, até na egrégora, Luiz, a gente já fez uma. Quem já vivenciou sabe. Essa dinâmica, ela pode liberar coisas sim. Você pode sonhar, você pode liberar, você pode ter insights. Então não é só um simples exercício, não. É a colaboração que eu vou fazer, Luiz, como um simples facilitador. Né? Porque a gente não tem o poder. Fábio Zanin, eu te agradeço por você vir aqui numa sexta-feira. Irmãozão. Gratidão. Tem várias mensagens aqui da Odete, da Vicky. Obrigado, viu, gente? Eu não li. Eu também não fico porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Isso, mas agradeço muito. Também tem algumas observações da Rosângela, querida, que está aqui até agora acompanhando essa live, que nós trouxemos o Mário Rocha, a Rosângela Vasconcelos e o beijão para eles. Fábio Zanin, que vai estar também, todos eles, na Summit da Egrégora de Cura. Eu peço você que assistiu essa live, para compartilhar, para que leve isso para outras pessoas.
né, dar essa força aí na divulgação desse evento maravilhoso. Fábio, eu te agradeço. Agradeço a todos. Irmão, o que é isso? A gratidão é recíproca a você e a todo mundo. E até lá. Eu fiquei feliz demais porque as pessoas vieram para a live, ficaram na live. E isso Foi, eu percebi também, Luiz. E altos, um pouquinho, só um pouquinho, mas permaneceram aqui, quer dizer que os assuntos interessaram. E eu espero ver todos vocês na Summit da Egrégora de Cura. Compre os seus ingressos. Olha só, entre no perfil aqui da Egrégora de Cura aqui no Instagram. Entra no link da bio, ou seja, naquele link que tem, que diz lá que é a HTTP, né, e tal, que é a página do site. Clica lá, vai direto no Linktree. Na primeira opção do Linktree, ingressos para a Summit Egrégora de Cura. Se você está no YouTube, no Facebook ou no Twitter, os links estão na descrição da live, certo? Na descrição da live. Eu ainda vou colocar no primeiro comentário, tá? Aqui no Instagram, eu estou fazendo algo melhor ainda. Olha só, depois que a live ficar salva, você vai ver 2 dedinhos dessa corzinha aqui. Que legal! Para baixo, dizendo arrasta, põe para baixo. E lá vai ter um link para você também entrar. Eu vou compartilhar também o Instagram do Fábio Zanin, o Instagram da Rosângela Vasconcelos e o Instagram da Rocha vão estar marcados. Daqui a pouquinho essa live vai estar nos nossos stories para as pessoas acessarem. Fábio. Luiz, só 5 segundos. Diga, eu quero dizer para você, Luiz, que é tão lindo a gente ver sem conhecer, né, Luiz? Tem uns que eu conheço e é parceirão, como o Davi, amigão mesmo da vida. Querido, mas que lindo a gente... Conheci o Mário, conheci a Débora, tudo assim, virtualmente, e pessoas que estão no coração, né, hoje, pessoas que a gente não conhece fisicamente, né, Luiz? E, gente, a egrégora não é tanta coisa boa, tanta coisa diferente, né, Luiz? Isso somos os seres humanos, a gente é vasto. Eu tenho certeza que uma coisa você vai encontrar que você vai gostar. E eu estou amando de ver, Luiz, a diversidade que a egrégora está trazendo. Parabéns e um abraço a todos os companheiros que estão juntos, que eu estou super feliz de ver. Amém, Fábio. Um beijão, Luiz. Vamos lá, ninguém faz nada sozinho. E como disse o Exato. Velho, né, fomos beber de várias fontes. Exatamente, meu irmão. Eita, certo. Isso é que é bom. Vamos lá, gente. Gratidão. Um abraço, tchau. A todos. Tchau, galera. Boa noite. A live vai ficar salva. É isso aí. Até.